Boa noite! Segunda-feira, dia 14 de junho, 20 horas. Muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado mais uma vez por poder participar desse bate-papo com propósito. E hoje nós vamos fazer um encontro com o Alexandre Moura. Mas antes de falar sobre o Alexandre Moura, eu quero me apresentar novamente para vocês. Eu sou Paulo Rezende, sou um dos coautores do livro PNL Sistêmica para Mulheres, que é esse livrinho aqui bonitinho. Eu atuo com a PNL Sistêmica há mais ou menos uns 5 anos. Também trabalho com a hipnose clínica, trabalho com massoterapia clínica e também sou gestor emocional. Tudo isso se baseia numa necessidade que eu encontrei para que eu pudesse me entender, pudesse ajudar primeiramente a mim, fazendo com que eu conseguisse, com todos esses conhecimentos, trazer uma melhora dentro do meu desenvolvimento pessoal. Voltei! Então, infelizmente tive um probleminha com a internet aqui, mas já estamos de volta. Só para terminar minha apresentação, então, a partir do momento que eu entendi que todo esse processo de aprendizado, de melhoria, de busca pelo aquilo que eu posso ofertar para mim e para todas as pessoas que estão próximas a mim, começou a fazer uma diferença muito grande. Eu comecei a trabalhar com outras pessoas buscando este mesmo objetivo. Então, caso você queira aí depois conversar comigo a respeito disso, de alguma situação que você tenha, eu estou inteiramente à disposição. Basta só encaminhar aqui uma mensagem para mim, pode ser pelo Instagram mesmo, pode ser pelo Facebook, e com certeza eu vou entrar em contato. O Alexandre já está online, eu já vou chamá-lo aqui para a gente poder conversar, e hoje o nosso tema ele é propósito, vai muito de encontro com o que a gente fala aqui no nosso bate-papo com propósito. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do Alexandre aqui. Deixa eu só incluir, já deve estar entrando. A todos vocês que já estão assistindo a gente aqui, meu muito obrigado. Alexandre está entrando. Gente, propósito é um tema muito interessante porque ele traz para a gente uma variedade de possibilidades, de entendimento, de compreensão tão grande. E o Alexandre fala disso super bem no livro, né? O livro do PNL Sistêmica para Mulheres, esse carinha aqui. Ele traz para a gente algumas situações colocadas também na sua própria vivência. Né? Vou chamar o Alexandre novamente aqui, só mais um minuto. E a vivência do Alexandre é muito interessante, ele vai poder falar um pouco mais a respeito dele. E o Alexandre ele também passou muito tempo no mercado de educação. Né? Então, como professor, ele tem uma vivência muito bacana. E ele é um dos responsáveis pelo instituto onde ele trabalha hoje, que também vai falar um pouco mais. Né? Falou, hoje a gente está aqui, vocês estão percebendo que por enquanto estou falando sozinho, a Débora está com um probleminha técnico, então por enquanto ela não pôde entrar. Então, assim que possível ela entra, o convite vai ficar aberto, tá bom? E então aqui hoje a internet está pregando peça na gente. Estou chamando o Alexandre aqui, mas o Alexandre ainda não respondeu. Ale, se você estiver aí, já dá o aceite na mensagem que eu te mandei aí no convite, porque aí a gente consegue dar sequência no nosso bate-papo. E aqui é assim, né, gente? Internet tem algumas oscilações, está com alguns probleminhas, mas vamos lá. Agora vai. Propósito, um tema tão interessante, né? Porque a gente vê algumas situações no nosso dia a dia, às vezes a gente se debate e fala, pô, por que que eu tô... Ó, o Alexandre está aqui. Que bom. Ale, boa noite, tudo bem? Pouquinho de problema aí, mas agora deu certo. Boa noite, boa noite. É realmente a internet, ela às vezes não anda no mesmo passo ou no mesmo gosto que nós, né? É isso aí, é isso aí. Eu estava aqui falando que na hora que eu entrei eu também tive um probleminha aqui, ficou meio pausado o vídeo, então eu vou ter que editar depois aí para poder tirar essa cara, a careta de susto que eu tomei aqui na hora. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha rápida minha aqui, né, falando um pouquinho de como é que eu trabalho, o que que eu faço, né, como é que eu me desenvolvo aqui, o porquê que eu vim trabalhar com tudo isso, de uma forma bem simplista.
E eu vou pedir o mesmo para você, né, Flá? Antes de falar sobre você, só vou dar mais uma reforçada. A Débora, ela está com um probleminha de internet hoje, né? Ela está com um problema técnico, então ela já mandou uma mensagem para mim que falou que por enquanto ela não consegue entrar, mas o convite vai ficar aberto, assim que se tudo se normalizar lá, ela provavelmente vai fazer parte desse bate-papo com a gente. Então, por enquanto, é só nós dois. Maravilha, vamos lá, né? Vamos Vou tocando o deixar a barco aqui, palavra com né? você aí para você se apresentar para a nossa turma aqui, para os nossos amigos que já vêm acompanhando a gente há alguns dias, né? Esse é o nosso quarto encontro, então com certeza vai ser mais um encontro muito agradável, muito interessante, com um papo bem gostoso e com propósito. Nada melhor do que atuar com propósito, né, Paulo? Isso aí. Primeiro, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo da hora que você está assistindo essa live. Eu sou Alexandre Mora, eu tenho uma carreira acadêmica um pouco extensa, trabalhei 17 anos na área da educação, né? Numa universidade aqui em São Paulo. E eu até diria uma carreira bem sucedida, né? Fui como professor, depois coordenador e cheguei à direção de uma unidade, né, dessa escola. Então eu me senti realizado naquele momento. Porém, a nossa vida, né, nós somos pessoas múltiplas, né, com uma infinidade de capacidades. E aí foram surgindo outros anseios, novas vontades. E aí eu mudei um pouco de carreira. Então eu conheci a programação neurolinguística através da PAC, né, da escola da Débora, da Sueli, tive aula com a Sueli, com o Fernando. Fiz a formação em Practitioner, depois Master, e me encantei com a PNL sistêmica. Realmente eu me encantei. E eu estava no período ainda meio que de transição, sabe? Querendo ter novos rumos, mas ainda sem saber qual é a direção. E aí, depois que eu conheci a PNL sistêmica, eu me encantei realmente e procurei ali começar a colocar os primeiros blocos daquilo que vem se tornando a minha jornada hoje em dia. E aí eu fundei o Instituto Universo do Ser, que trabalha justamente nessa questão de, com ferramentas da programação neurolinguística, ajudar as pessoas a se encontrarem, a serem mais felizes, né, terem uma vida mais equilibrada. Então nós temos cursos, nós damos palestras, workshops, fazemos atendimentos, e assim tem sido desde então. Então tem sido realmente uma nova jornada, e eu diria que uma jornada muito bacana, Paulo. Isso é maravilhoso, cara. Nós somos suspeitos para falar a respeito da PNL sistêmica, né, Flá? Assim como você, eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com a PNL, foi até ainda na época que eu trabalhava como massoterapeuta clínico, e eu sempre questionava algumas coisas em relação à forma de aprendizado, né, como é que eu poderia melhorar o meu potencial. Eu lembro de começar a PAC, encontrei a Débora. E, nossa, né, a forma de aprendizado, como todo o conhecimento que elas possuem, como isso foi passado, aquilo me encantou de tal forma, e eu ainda trabalhava, né, eu parei um pouco com o mercado, na verdade trabalhava, gente, caiu, mas ele já volta. Então, só para voltar aqui, eu trabalhava ainda com a massagem, né, com a massoterapia clínica, voltei para o mercado corporativo e, nossa, no mercado corporativo eu tive resultados maravilhosos em relação ao desenvolvimento de algumas equipes, de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de novas capacidades. E isso só fez com que eu buscasse cada vez mais informação e mais conteúdo a respeito da PNL sistêmica. Isso foi me ajudando muito, muito. A Alexandre está voltando aqui. Isso, voltei. Então, e aí eu só estou explicando aqui porque como é que foi, né, a parte desse meu envolvimento com a PNL sistêmica também, né? E isso é muito interessante, como a PNL ela é envolvente, porque a gente já usa a PNL no nosso dia a dia, né? A diferença é que com o conceito da PNL, né, Paulo, costumo dizer que a PNL, para mim, ela virou como se fosse um processo, não vou envolver religião, mas é um processo religioso, né? Porque a gente vive isso.
né? A É. PNL ela já faz parte do nosso dia a dia, É. Eu, ela já eu, está ali na forma que a gente aprende, ela já está na forma que a gente é educado, ela já está no dia a dia do nosso desenvolvimento. A gente só não tem a base, né, da parte técnica do negócio. Na hora que você começa a entender que aquilo faz parte do seu dia a dia e ele tem um nome, isso muda, né? Muda o conceito. te traz consciência, né, Paulo? Te traz consciência daquilo que você é, por que que você é assim, né? Por que que as pessoas são da forma como elas são, por que que elas agem da forma que elas agem. Então, a PNL, ela é um sistema que te traz consciência de como as coisas funcionam, de como as pessoas funcionam. Então, Exatamente. quando você tem consciência dos seus processos, e sobretudo quando você tem consciência do processo dos outros, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. É mais fácil você compreender o que está acontecendo, né? Ele passa, eu costumo dizer que você começa a entender melhor não o porquê, mas o para quê, né? E a gente fala muito Também. sobre isso no processo da PNL, né? Eu saio do conceito do porquê, eu particularmente costumo dizer que porquê é uma forma de eu estar sempre respondendo algo que me traz só uma resposta objetiva, prática. Por quê? Porque aconteceu dessa forma, tá bom, é meio como se eu tivesse atendido o meu ego, né? E dou a resposta, ok. Agora, quando eu falo para quê, e eu lembro que eu aprendi isso com a Sueli, né? A Sueli Cassis, maravilhosa, mudou muita coisa, porque comecei a pensar de uma outra forma, né? Falei, peraí, não é só o porquê, mas o para quê. Então, É. para que eu estou desenvolvendo isso, né? Para que eu estou preocupado com isso? E eu posso responder o porquê também, não tem problema. Mas a partir do momento que eu começo a ter um leque de informações e eu mesmo começo a trabalhar o meu leque de informações, isso faz com que o meu propósito, né, trazendo o ponto aqui, mude, né? Não mude, mas seja direcionado, né? Então isso passa a ser muito mais fácil, né? Essa compreensão fica mais fácil, fica mais leve, como você mesmo disse. Porque as pessoas, às vezes, né, em se falando de propósito, muitas pessoas, às vezes, nem sabem o significado de propósito, né? Às vezes ela fala, mas o que é propósito? Por que vocês estão falando disso? Do que isso se refere, né? E o propósito, você percebe justamente que você está fora do seu propósito quando acontece algum problema, quando alguma coisa não está alinhada, quando você não se sente bem com você mesmo. Esse é o primeiro sinal de que você não está alinhado com o seu propósito, né? Propósito, o que é o propósito, né? Já entrando no nosso tema. O propósito é aquilo que você veio fazer nessa vida, né? Agora, propósito, ele não precisa ser grande, ele não precisa ser gigante. O propósito precisa ser adequado a você, precisa fazer bem a você. Isso que é o mais Exato. importante, né? Agora, o propósito, ele também é aquilo que te faz bem. Se você tem uma vida equilibrada, se você está bem no seu lado profissional, no seu relacionamento com o seu companheiro, sua companheira, se você está bem no seu relacionamento com seus filhos, está bem no relacionamento com seus pais, com seu chefe, com seu emprego, com seu trabalho, com as suas atividades, sejam elas quais forem, né? Sua atividade de entretenimento, de hobby, Sim, de trabalho, né? Se você está bem com tudo isso, ótimo. Você já está vivendo o seu propósito, né? Porque as pessoas têm um pouco de receio, falam, mas peraí, então quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, calma, calma. Né? Primeiro faz uma autoanálise, primeiro olha para você, você sente falta de alguma coisa? Tem algo na sua vida que está desconfortável? Né? Tem alguma atividade, tem algum comportamento, né? Tem alguma ação que você faça e você se sente mal? Né? Alguma coisa que aconteceu com você ou que acontece com você frequentemente, essas coisas normalmente se repetem na sua vida, e isso te traz um sentimento ruim, então vamos analisar isso, né? Talvez é aí isso aí. sim haja necessidade de analisar qual é o seu propósito, você está realmente trabalhando em direção ou vivendo o seu propósito, né? Então o que a É gente isso mesmo. escreve
o que a gente escreve no capítulo desse livro, Paulo, é um pouco disso, sabe? É um olhar para si mesmo, é um olhar para dentro, né? É você se reconhecer e ver se tudo aquilo que você está manifestando nessa vida está alinhado com a sua essência, né? Você se sente bem, você se sente equilibrado. Agora, se por um acaso algo está desconfortável, aí sim esse olhar ele tem um objetivo específico para verificar realmente aonde é que saiu desse alinhamento, né? Onde é que houve um desvio. E aí sim, através de um processo de uma metodologia muito bem apropriada, né? É mais, eu diria que é mais tranquilo você identificar onde foi que o rumo das coisas se alteraram para você trazer de volta. Então, é mais ou menos isso. Eu acho interessante, o próprio tema, né? Fala assim, o nosso bate-papo com propósito aqui, né? Já traz essa condição, né? Qual que é o objetivo da palavra propósito? Por que que eu usei o propósito aqui? Porque o propósito, se a gente for buscar isso no dicionário, ele vai estar lá como a possibilidade de transformar algo, né? Então, é a capacidade que você possui de fazer com que aquilo que você já tem ou que você adquiriu possa ser transformado em algo. E este algo pode ser várias coisas, vai depender do que a pessoa quer. Né? Então, o Exatamente. que eu tenho? Né? Tem gente que às vezes pergunta, mas qual que é meu propósito de vida? Bom, eu sei que você fala bem disso no livro, né? Tem uma parte bem bacana no livro que a gente já entra nesse ponto, mas meio que dando um spoilerzinho aqui, né? As pessoas falam, mas qual que é meu propósito de vida? Né? Eu não tenho propósito de vida. Eu falo, tem! Você tem um propósito de vida. Você pode estar adormecido no seu propósito. Né? E o Perfeito. fato de adormecer no propósito, ele está baseado em quê? Tem alguma coisa dentro de mim que não está legal. E o fato disso não estar legal é o que me dá a falsa impressão de eu estar fugindo do meu propósito. Né? Exato. E aí, assim, eu acho muito legal, a gente já fala disso aqui, que você coloca isso no livro de uma forma muito bacana, porque vou até deixar você falar, senão eu vou falar do seu capítulo aqui. Mas fala para a gente um pouco aí de como é que está estruturado esse capítulo. Não conta todo o capítulo, porque senão perde a graça. O objetivo é que as pessoas também comprem o livro, né, que a gente consiga aí divulgar ainda mais, mas trazer, né, para quem está nos vendo e para quem ainda vai nos ver, como a gente consegue desenvolver cada vez mais de uma forma simples, né? Sem entrar no questionamento técnico do negócio, mas de forma simples, usual. Como é que eu trabalho o nosso propósito? É importante comentar, Paulo, que o propósito é individual e aqui a gente não tem a prepotência de lacrar qual é o propósito de cada pessoa. Muito Nem pelo pode. contrário. Por isso que o propósito ele é individual e é de cada um, né? Aqui o que nós podemos fazer é trazer uma visão de fora para você identificar se você está ou não alinhado com o seu propósito, e caso não, aí sim, através de algumas ferramentas, de uma metodologia muito bem específica, né, que eu chamo de uma jornada que você percorre, para aí sim identificando aquilo que está fora e aquilo que está dentro. Para aí sim, nesse processo de alinhamento do seu propósito, né, tem uma outra palavra que eu uso muito no capítulo, que é você viver a realidade do seu sonho. Porque Isso, quando muito bom. você, né, porque quando você está em plena sintonia com o seu propósito, é o mesmo do que você está vivendo a realidade de um sonho, né? Então, imagina só, você tem um sonho, seja ele qual for. O pessoal fala assim, mas o sonho tem que ser muito grande, Ale. Eu preciso mudar o meu país, minha cidade, eu preciso construir uma empresa gigantesca. Não, o sonho ele precisa ser adequado ao seu tamanho, à sua vida. Eu tenho um amigo que o sonho dele era vender coco na praia. Eu falo isso para todo mundo. E tá ótimo. Qual é o problema, né? Agora tem outros amigos que querem ter empresas grandes, querem mudar o mundo e tudo bem, não importa, né? Não importa, é de cada um. Agora, o processo para você se alinhar
com essa sua essência, com seu propósito, aí sim nós podemos trazer pontos de vista, perspectivas diferentes, falar, olha, aqui é por aqui, não é bem assim, não é por lá, é por aqui. Então a gente vai meio que ajustando, né? Então uma das primeiras ações é você identificar aquilo que está te impedindo ou que está possibilitando você viver o sonho da sua vida ou o seu propósito. Sim. Então existe um processo de identificação, fala, poxa, mas por que até hoje eu nunca senti isso, né? Eu nunca senti que estou vivendo de maneira plena, de maneira realizada. Porque é possível, né? Até outra afirmação que eu posso ali confirmar é que é possível todo mundo viver a sua realidade, né? A sua plenitude. É possível. Porque tem pessoas que acreditam que não. Ah, isso não é para mim, né? E eu não sou capaz. Isso são para as pessoas que moram em tal lugar. Isso são para as pessoas que têm um determinado estilo de vida, uma determinada condição de vida. Então você vai alimentando certas crenças que te deixam mais distante de você dar esses passos em direção ao seu propósito, em direção ao seu sonho, né? Isso Então, é estar muito atento. Então, interessante, dentro Edu. desse processo. Oi, desculpa. Termina Não, o então, raciocínio. dentro desse processo de você trilhar o caminho de viver a realidade do seu sonho, do seu propósito, tem esse olhar interno para identificar aquilo que está te travando, aquilo que sempre te travou e você nunca teve consciência disso, né? Porque, por exemplo, você falar assim, existem pessoas que têm certas crenças que falam assim, não, eu não consigo ser feliz executando a profissão que eu executo. Não, eu não consigo ser feliz por causa dos meus filhos. Pessoas acreditam nisso. Não, eu preciso criar os meus filhos, eu preciso colocar eles para o mundo, tal, antes de viver a minha vida. Não, eu não consigo viver o meu sonho por causa dos meus pais. Meus pais me trouxeram muitos traumas, né? Muitas dificuldades, então eu não consigo. Então, isso tudo eu entendo, né? Eu compartilho desse sentimento de desafio, né? De dificuldade, mas, por outro lado, eu tenho tranquilidade em dizer de que esses sentimentos, essas crenças, elas podem ser reprogramadas, elas podem ser reavaliadas, elas podem ser reposicionadas para que elas não continuem travando a sua vida. Porque a vida é uma experiência belíssima. Nós viemos para cá para experienciar toda essa magnitude, toda essa pluralidade que é a vida, né? E a gente se sentir travado, se ficar parado, fazendo algo, repetindo algo, processos, atividades, ações, comportamentos, repetindo processos mentais, que são processos que te impedem de ter uma vida mais feliz, mais harmônica, mais em paz com tudo e com todos, não é legal. Não é legal. Então, existe alternativa, existe possibilidade, existem meios para que todos possam ter uma vida mais realizada, mais plena, sabe? Então, o objetivo que está por detrás, desculpa, eu estou me alongando aqui, mas só para finalizar, o objetivo que está por detrás desse processo, desse capítulo, porque o capítulo, Paulo, ele nasceu de um curso que eu dou, que eu ministro. Então, já existe um curso onde eu ajudo as pessoas a trilharem esse caminho para ou se alinharem com o seu propósito, viverem a realidade do seu sonho, ou descobrirem, ou fazer aquele resgate interno para descobrir, e na verdade não é descobrir, né? Na verdade é trazer à tona novamente o seu propósito de vida. E aí tem esse curso que tem todo um processo, e aí, quando eu fui convidado a participar dessa obra, né? PNL Sistêmica para as mulheres, eu falei, poxa, é uma grande oportunidade de eu traduzir aquilo que eu já dou em curso num livro. Então aí está uma pequena parcela do que eu já dou em curso.
E eu recomendo, porque está muito bem feito, está muito bacana de ler. Assim, Obrigado. não é bolo, mas está gostoso, né? Porque na hora que você pega isso daqui e começa a dissecar, você vê que o meu está cheio de anotação aqui. É uma forma muito simplista de colocar o processo, de como você desenhou e você passou. Isso ficou muito bacana, né? Acho que está super acessível para quem for ler. E até, assim, nessa conversa aqui a gente já também consegue passar algumas coisas, né? Porque o objetivo desse bate-papo com propósito é exatamente levar conhecimento às pessoas, né? Fazer com que a PNL sistêmica ela também seja conhecida pela massa, né? Porque quando a gente fala hoje de PNL, a gente vê a PNL sendo utilizada em diversos recursos, só que a gente não tem o crédito correto, né? É assim que eu vejo a coisa. Eu falo como PNL e eu estou usando só um termo, né? Uma parte da PNL, mas existe sim a PNL com algumas variantes, e aqui a gente trabalha a parte de PNL sistêmica, onde a gente aborda aí várias outras coisas, não só na parte de comportamento e a parte de a base, né? Assim, eu não estou mexendo unicamente com o comportamento e também com a parte ambiental, né? O ambiente onde eu vivo. A gente mexe com isso, a gente trabalha com isso e faz com outras coisas também, né? A gente entra na parte de crenças, a gente entra na parte das habilidades, a gente entra nessa parte que a gente chama de campo, né? E o Alê, da forma com que ele coloca isso, foi muito bacana, porque ele abrange isso, né? Já dá para perceber nesse bate-papo aqui. O que eu queria colocar, e que eu achei interessante, é que assim, quando a gente fala de sonho, a pessoa às vezes fala assim, mas eu não consigo me imaginar nisso, eu não consigo colocar isso de uma forma mais factível, né? O que é interessante, como as coisas estão ligadas, né? Quando a gente fala a respeito de psicoterapia, né, tem um psicoterapeuta francês chamado Emile Coué, lá de 1800, que ele já falava isso, né, muito simples, se eu posso imaginar, eu posso realizar, né? E a frase dele é exatamente essa, né? Então, assim, se eu posso imaginar, eu posso realizar. Então, quando a gente consegue colocar algo simples, que é aquilo que eu imagino, né? Eu me imagino como um bom professor. Poxa, se eu me imagino, eu posso fazer, né? Eu crio essa condição para mim. Então, qual é o propósito que eu tenho vinculado a isso? Né? O meu propósito nesse ponto, dentro da minha perspectiva, qual é? Me tornar um bom professor, conseguir transformar o meu conhecimento, o conhecimento que eu adquiri, o objetivo que eu tenho, em fazer com que os alunos que eu venha a ter sejam alunos muito bem capacitados naquilo que eles querem se desenvolver. Né? E isso a gente não olha só para o conceito educacional. Né? Se for olhar isso, como é que eu posso imaginar? Eu me imagino como um bom pai, né? Eu me imagino como um bom empresário, eu me imagino como uma boa pessoa, né? Isso tudo se eu consigo me imaginar, eu consigo realizar, né? Então, o fato de visualizar já faz com que tudo seja mais fácil. E é daqui que a gente sai com uma situação tá, e aí? Eu consigo imaginar, eu consigo ter propósito só pela imaginação? Ótima pergunta. Eu diria que o processo é um pouco ao contrário. Na verdade, a imaginação, inclusive o poder da imaginação, né, é fundamental para tudo que você vai fazer na vida, independente se for um objetivo pequeno ou um objetivo muito grande. Você tem que usar essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita, né, que está aí disponível, né, através da capacidade mental que nós imaginamos e nós construímos. Dentro do curso, tem um capítulo que fala só disso, que é a imaginação, o poder da imaginação e como fazer isso na prática. Então, a coisa funciona mais ou menos assim, não estamos, apesar de ser uma atividade fundamental, importante e que traz resultado efetivo, é muito simples. É muito simples. Sim. Então, a imaginação, ou o poder da visualização, é aquilo que todo mundo usa quando vai executar qualquer ação. O que acontece é que muitas vezes isso é feito de maneira inconsciente. Mas basta a gente parar para pensar. Tudo que existe hoje no nosso meio externo, daquilo que nós chamamos de concreto, né? Coisas concretas em que a gente toca, que a gente vê, que a gente sente,
de alguma forma, antes de vir para esse campo concreto, material, ele existiu no campo das ideias. Isso. Né? Então, alguém ousou imaginar isso no campo das ideias para depois, através de um processo, de um método, né, de algumas etapas, trazer do campo mental para o campo do concreto. Então, tudo que existe ao nosso redor hoje, antes de existir no campo material, ele foi produzido no campo da imaginação. Então, e eu falo isso com um pouco eu diria até de autoridade, porque como origem da minha profissão, eu sou designer, né? Eu sou designer como formação, design de produto. Então lá, quando eu iniciei a minha faculdade, quando eu trabalhei nas primeiras empresas atuando como designer de produto, eu projetava objetos tridimensionais, seja caneta, seja copo, carro, cadeira. Então essa é a minha profissão de origem. Então eu falo um pouco com autoridade, porque antes de projetar algo no mundo tridimensional, no mundo concreto, eu tinha que exercitar o meu poder da imaginação em todos os sentidos, né? Então essa é uma das primeiras ferramentas que a gente utiliza quando a pessoa ela precisa identificar aquilo para onde ela tem que seguir. Porque quando ela não tem nenhuma referência, ela fala, não, tudo bem, meu propósito é ser feliz, meu propósito é ajudar as pessoas. Ok, é ótimo isso. Mas a gente precisa começar a detalhar um pouquinho mais. E aí sim, essas ferramentas, a imaginação é uma. Nós temos várias outras que a gente aplica dentro desse processo de transformar aquilo que a pessoa sente, que às vezes está só no campo do corpo emocional, né? Aquilo que ela gostaria de fazer, aquilo que ela gostaria de sentir sendo realizado. Mas para isso se tornar real, nós precisamos seguir algumas etapas e trazer isso para um sentido concreto, né? Então, aproveitando, ali, tem até uma pergunta que entrou aqui para a gente, está assim, a interferência do meu propósito, a PNL pode me ajudar com o que está me prejudicando? Acho que está totalmente relacionado ao que você está colocando agora. Como é que é? Está aqui, ó, Afonso. Ela fala, as interferências, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que ela coloca aqui da seguinte forma, as interferências do meu propósito, a PNL pode me ajudar com aquilo que está me prejudicando? Então, de repente, eu posso imaginar aqui, eu tenho alguma coisa que me trava, né? Dentro de um propósito já, eu sei o meu, vamos falar assim, eu não sei o meu propósito, eu tenho o meu propósito travado, né? Então, como é que a PNL pode me ajudar com isso? Né? Como é que você pode colocar essa resposta para ela? Vamos dividir essa resposta aqui. Não, perfeito. Eu diria o seguinte, né? Que antes de tudo, realmente preciso, é necessário você identificar aquilo que está te segurando, aquilo que te trava. E isso acontece, a gente comentou isso agora no começo da live, né? E isso acontece tanto do ponto de vista daquilo que você tem como consciência, que você sabe que certos comportamentos que você tem, ou certas maneiras de pensar, né, de agir, não ajudam a você a realizar o seu sonho de vida ou estar em plena sintonia com o seu propósito. Então, isso está num ponto consciente. E sim, a PNL tem muitas ferramentas para isso, né, Paulo? Muitas ferramentas para isso. Muito. Agora, até aquelas situações em que você não tem consciência que está te travando, também existem processos, existem ferramentas para isso. É por isso que no curso, e acho que até no livro, tem algumas percepções, né? Tem alguns questionamentos. Aliás, eu devo até falar, Paulo, que esse livro, esse capítulo, ele é um capítulo muito prático. Ele não é um capítulo teórico, tá? Ele não aborda somente a teoria do que é propósito, do que é sonho. Não, ele fala, olha, existe o propósito de vida, existe a possibilidade de você realizar
o seu sonho, mas vamos fazer alguns testes, vamos fazer esse caminho aqui e agora. Então, o capítulo ele convida você a já fazer essa autoanálise e já te coloca no carrinho ali, ó, falar, vamos trilhar esse caminho aí em direção ao meu sonho. Então, ele já te provoca nesse sentido. Então, tem uma série de questões, tem uma série de perguntas, exercícios, orientações que já te ajuda a alinhar em relação ao propósito. Eu não sei se eu cheguei a responder Acho que sim, eu só vou fazer um complemento ali, porque na sequência ela está colocando aqui, ó, quando não temos propósito, qualquer caminho serve. Eu brinco um pouco com essa situação que é como se a gente vivesse no mundo de Alice, né? É quando você tem ali a Alice encontrando o gato, que ela como é que eu faço para chegar no castelo? Mas para onde você quer ir? Não sei. Falei, então qualquer caminho serve. Né? Então, para quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. E não é o fato. Né? Nesse caso aqui que a gente está colocando, porque todos nós temos propósitos, a gente pode imaginar, né, ou ter alguma situação no primeiro momento, onde esse propósito ele possa estar, vou pôr aqui entre aspas, adormecido. Adormecido. Né? Então, como é que eu posso para fazer? Como é que eu faço para poder colocar isso para fora? Bom, né, um exercício dentro dos que você coloca no livro, não vou citá-los aqui, porque é interessante que a pessoa também tenha esse acesso. Mas tem no livro um exercício para resgatar aquele propósito adormecido, isso que é importante colocar. Então, o que eu quero só colocar aqui é que existem situações assim, vamos para um caso prático aqui, né? Para pegar uma situação como essa, olhar para a pessoa e falar, tá, vamos pensar aqui de uma forma rápida, tudo de bom que você já fez na vida, né? Então, esse é um dos pontos, né? Quais foram as situações positivas que eu já fiz na minha vida? Né? O que eu tenho de ações boas que já foram desenvolvidas e que eu já consegui superar? Pô, só nisso eu já tenho uma situação para poder perceber que eu tenho um propósito. Né? Eu consigo superar as minhas dificuldades. Por quê? Dificuldades todos nós passamos. Né? Então, se não fossem as dificuldades, nós não conseguiríamos nos desenvolver para chegarmos onde chegamos. Né? Até para quem acha que não tem propósito, o propósito está aí, porque você precisa vencer as suas dúvidas, as suas batalhas, né? Os seus desafios diários, para poder conseguir chegar no dia seguinte. Né? Porque não tem como. Ô Paulo, deixa eu só fazer uma observação. Realmente, quem nunca olhou de frente para esse tema, quem nunca buscou, né, essa certa ambição de ter uma vida plena, pode pensar que tudo isso que a gente está falando e está comentando aqui fica sempre no campo do abstrato, né? Fica sempre no campo, é possível, não sei o quê. Não é bem assim, não. Esse processo de você trilhar a realidade do seu sonho é possível, existem métodos, existem ferramentas, e isso está no livro. Claro que no livro é um capítulo, então não dá para abordar de uma maneira tão ampla, mas a ideia é que o capítulo ele pega na sua mão e fala, vem cá, nós vamos juntos nesse processo, eu vou te mostrar, sabe? A pessoa não fica solta. Então nós vamos desde um processo em que você resgata tudo aquilo que você já pensou, já imaginou na sua vida, em termos de propósito, em termos de sonho, em termos de desejos, desde a sua infância até os dias de hoje. E aí, nesse histórico de resgatar aquilo que você já pensou em fazer, em ser um dia, a gente resgata tudo isso, e ao longo desse tempo a gente também traz, através de exercícios, através de ferramentas, todos os recursos necessários que você já desenvolveu ao longo da sua vida. O que são recursos? Recursos são capacidades internas que todos nós temos. Determinação, confiança, garra, poder de executar, poder de imaginar e executar, poder de planejar, poder de criticar as suas decisões, reavaliar as suas decisões, voltar. Então, tudo isso é um processo que você percorre, parte nesse livro, parte no curso que a gente dá, mas que você não fica sozinho. Então, é isso que é importante, porque as pessoas que estão tendo contato com esse tema a primeira vez podem imaginar, é uma conversa abstrata, é uma coisa, é um papo filosófico. E aqui eu devo registrar que não.
É Não, prática. não. Eu preciso comentar. Eu usei essa técnica primeiro em mim. Então, eu saí de um processo, de uma vida, uma maneira de levar a vida, e dei uma volta completamente diferente, porque eu coloquei tudo em prática. Estou vendo, né? Estou vendo isso acontecer na minha vida. E agora, o que é mais legal? Que depois que eu validei todo esse processo em mim, foi aí que eu criei o curso, né? Foi aí que eu bolei toda essa metodologia e também estou levando isso para as pessoas e estou podendo ver essas mudanças na vida das pessoas, né? Então, nós temos depoimentos, nós temos a realidade acontecendo. Então, por isso que não é uma conversa filosófica. Não, tá de longe isso. Até porque, né, se a gente for parar para pensar numa situação onde a pessoa possa ter uma dúvida a respeito de propósito, é só vou buscar isso por uma condição prática, né? Hoje a gente passa por uma situação tão complexa e difícil, né, que é o que a gente está aprendendo a conviver com isso, que é tudo isso que a gente está aprendendo com o Covid, com essa coisa toda que a gente está vivendo, ainda numa situação tão grande, tão alta de desemprego. Então, se eu for olhar para esse conceito, né, pegando aqui do que a gente já está falando, só o fato de eu olhar, pô, eu tenho um problema de saúde, né? Qual é o meu propósito nesse momento? Meu propósito nesse momento é buscar a minha saúde física, né? Trazer a minha saúde física, reconstruir a minha saúde para eu ter condições de fazer a minha vida, de dar sequência na minha vida. Esse é o meu propósito. Então, É, nesse ponto, eu vou superar as dificuldades que eu tenho. Quais são? N. Eu vou ter N dificuldades. Uma situação que a gente tem, eu preciso, estou desempregado e a gente tem uma situação difícil, eu preciso trabalhar essa condição do meu desemprego. O que eu posso fazer? Ele falou, bom, né, quais são os recursos que eu tenho interno? Né? Como é que eu posso me desenvolver em relação a isso? Eu também tenho recursos para poder trabalhar com isso e saber que não é só a minha profissão principal, eu também posso ter outras atitudes ou outras ações que possam me render alguma renda extra para fazer com que eu também consiga trazer alimento e trazer sustento para minha casa. Né? Então, isso também é um propósito. Então, ele não fica simplesmente num campo, vamos chamar aqui de um campo educacional, a gente está olhando isso de uma forma muito mais abrangente, porque eu posso olhar isso para o campo da saúde, posso olhar isso para o meu desenvolvimento pessoal, posso olhar isso para uma condição onde eu vou reconstruir meu lado emocional, né? Eu posso passar por situações, ainda mais hoje, né? Nossa, isso é uma coisa muito triste de se dizer, mas a quantidade de pessoas que infelizmente faleceram, né? O quanto isso mexe com o lado emocional de todos e qual que é o propósito que eu tenho com tudo isso? Nossa, reconstruir o meu lado emocional, né? Passar por essa situação toda, trazer uma aceitação dentro disso tudo e, através deste material, eu conseguir reconstruir o meu lado emocional para eu poder dar sequência na minha vida. Né? Isso tudo aqui envolve todo o processo de propósito, envolve tudo que você está falando e a gente vê o quanto isso é amplo, não é uma coisa fechada só num papinho filosófico, não, é muito longe disso. exato. Exato. Ó, tem um comentário aqui, ó, falando: o nosso propósito tem que estar alinhado com os nossos valores. Perfeito. E é exatamente isso que o Paulo está falando. Porque nós nos manifestamos aqui, segundo a PNL sistêmica, através de 6 níveis neurológicos, né? Isso. Então a gente começa pelo nível do ambiente, ou seja, nós nos manifestamos em diferentes ambientes através. Então o ambiente é o nível aqui, nível 1, né? Aí tem o nível 2, através de certos comportamentos, certas atitudes, certas ações. Depois, no nível mais acima, essas ações, esses comportamentos realizados nesses ambientes, eles representam certas capacidades que nós temos. Essas capacidades, agora no nível mais acima, elas dizem respeito a certas crenças, a certos valores que nós carregamos. E aí, no nível mais acima ainda, nós temos a nossa identidade, ou seja, tudo que está abaixo, ou seja, aonde nós nos manifestamos em relação ao ambiente, com os comportamentos, com as atitudes, com as nossas capacidades, com as nossas crenças e valores, representa a nossa identidade como ser, né?
E além disso, aquilo que está acima da nossa identidade, que a pessoa pode ter como a sua sociedade, a sua família ou o seu lado espiritual, tudo é importante que esteja alinhado. Então, dando resposta aqui para a nossa colega, ou você viver o seu propósito, é você estar alinhado com toda a sua manifestação como ser. Então, está aí o que o Paulo falou. Então, a nossa manifestação como ser, ela rege a nossa identidade, os nossos valores, as nossas crenças, no lado da saúde, no lado da profissão, na nossa relação com a nossa família, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então, é importante, é assim que você identifica se você está ou não alinhado com o seu propósito, né? Se tudo aquilo que eu falei em termos de manifestação do nosso ser está bem, está coeso, né, está equilibrado, você já está vivendo o seu propósito, né? Exatamente isso, Ale, muito bem explicado. Porque a gente olhar para o conceito, né, em cima, dentro de toda parte dos níveis neurológicos, a gente olhar o conceito de como é que eu estou alinhado, mesmo se eu não me encontrar alinhado, isso também é um bom sinal, né? Porque isso também vai dar um caminho para a gente, para que eu possa olhar para isso e falar, opa, peraí, se eu não estou me sentindo bem com isso, o que eu preciso aprender com isso? Né? Onde é que eu preciso me encontrar com isso? A gente tem tantas formas de fazer perguntas com o que a gente sente, que a partir do momento dessas perguntas faz com que a gente... Aí eu volto lá para a pergunta inicial, lá para a nossa abertura, né? Eu não vou olhar só para o porquê, eu vou olhar no para quê também, eu vou olhar o como, né? Eu vou olhar o onde. Então, isso tudo, na hora que a gente vai fazendo essas perguntas e se auto-perguntando, ou até tendo a ajuda de alguém que tem um pouco mais de experiência com relação a isso, vai auxiliando a pessoa a se direcionar, né? E é aqui que a PNL entra de uma forma muito bonita, porque ela não é invasiva. Eu não tenho nenhuma necessidade em saber o que exatamente acontece com a pessoa, eu não tenho a necessidade de ter aquela, vou pôr entre aspas novamente aqui, uma dissecação do caso da pessoa, né? Por quê? Porque as perguntas são mais direcionadas para ela, né? Então, ela mesma vai se auto-questionar ali, e isso vai fazer com que o processo dela possa ser retroalimentado e novamente organizado. Isso faz, assim, muito sentido na hora que a gente começa a pôr na prática, e a forma usual e o como ela é leve, né? Porque às vezes a pergunta ela é feita para, de fato, questionar a pessoa, mas não é de uma situação onde você coloque ela de uma forma ruim. Ao contrário, né? Você vai acolher a pessoa nessa condição para que ela possa perceber o que está acontecendo com ela. E o emocional faz todo sentido aí, né? O emocional está muito envolvido com isso, porque a emoção vai trazer crença, a emoção vai mexer com identidade, né? A emoção vai mexer com o ambiente, a emoção vai mexer com o comportamento. E isso tudo, quando a gente sabe o quanto qualquer notícia hoje que acontece com a gente, ela vai mexer em um desses parâmetros, né? Aí, quando eu penso, eu saí do meu propósito, não, eu não saí do meu propósito, eu continuo no meu propósito, só que o único ponto que eu tenho é adequar aquilo que eu estou vivendo àquilo que eu busco. Estar consciente do momento presente, né? É estar consciente do momento presente. Porque a nossa vida é feita de ciclos, né? É feita de ondulações. Então, você está consciente e já te ajuda. Agora, eu quero comentar sobre essa outra pergunta que a nossa colega colocou aqui. Como os pais podem ajudar a visualizar o propósito dos nossos filhos? É isso, né? Isso. Bom, primeira coisa que eu diria é o seguinte. Um exercício que os pais devem fazer. Né? Os pais, ou qualquer outra pessoa, quando vai querer ajudar em relação a propósito. Primeira coisa é não colocar o seu propósito sobre o propósito dos outros. Então, você colocar a sua expectativa sobre uma outra pessoa, você já está atrapalhando o propósito da outra pessoa. Então, o que eu diria é o seguinte, os pais, quanto menos influenciar no propósito dos filhos, melhor. Eles são um ser que já estão separados de nós, né? Os nossos filhos já estão separados de nós. Então, eles têm que caminhar, eles têm que trilhar o caminho deles, e o caminho deles não é o nosso. Né? Existe um processo dentro do curso que eu dou, o curso ele se chama
construindo o seu destino, que é justamente para a pessoa viver a realidade dos seus sonhos, em que tem exercício específico na relação de filhos com os pais. Porque você sabia, Paulo, que grande parte das pessoas, elas vivem uma vida decepcionada porque elas acabaram assumindo a responsabilidade de viver o sonho dos seus pais. Ou os seus pais transferiram aquilo que eles não conseguiram realizar na sua vida para os seus filhos. Então, é uma vida de decepção, porque elas não estão vivendo a vida dela, né? Então, para você ver como essa pergunta ela é muito importante, porque independente da idade dos filhos, a importância que os pais têm sobre os filhos, independente da idade de ambos, é muito grande. Existe um respeito, existe uma honra ali, que às vezes é difícil de quebrar. E as pessoas têm grande problema com isso, para viver a sua realidade, para viver o seu propósito. Então essa pergunta ela é muito importante. Então o que eu diria é o seguinte: quanto menos os pais colocarem a sua expectativa sobre os filhos, melhor, né? Se puder, de alguma forma, estar aberto, ouvir o seu filho, sentir, criar aquela empatia, entrar em rapport, né? Como a gente fala na PNL, entrar em rapport com o seu filho para poder identificar aquilo que ele quer. O seu papel é abrir as portas, o seu papel é deixar fluir e não atrapalhar. Se você não atrapalhar, já está ajudando bastante, né, Paulo? E o que é bonito disso é que o filho passa a ter nos pais, né, ou na pessoa que os cria, a admiração pelo fato de ter todo esse apoio para conseguir, né, esse objetivo. Porque eu vejo assim, os filhos como não é muito adequado o que eu vou falar aqui, mas assim, é como se eu tivesse um computadorzinho ali, sem programação nenhuma, né? Falei, se eu já coloco nele um programa que não está rodando bem, porque é o programa que roda em mim, possivelmente ele também vai se frustrar com isso, né? Então, se a partir do momento a gente tem condições ali de passar para os filhos a condição daquilo que ele busca, né? Ele descobrir nele aquilo que ele quer e você incentivar ele a desenvolver essa condição, ele vai ter condições de buscar isso e tendo a referência positiva dos pais, que isso que é a parte mais bonita da história, né? Você, independente daquilo que você tem que não deu certo em você, você não tem que passar isso obrigatoriamente para o seu filho. Seu filho pode identificar isso e te auxiliar a resolver. Que coisa mais bonita de que você ter o auxílio de um filho para resolver um problema que você carrega tantos tempos, né? Isso é uma situação tão bonita. O melhor é incentivar aquilo que ele identifica como propósito. É isso mesmo. Propósito, mais um motivo para se ter um bom propósito, né, Lê? Meu propósito pessoal não deu certo, eu não me sinto realizado, não tem problema, mas o propósito do meu filho eu quero ver realizado, então eu vou auxiliá-lo a se encontrar, a ter o seu próprio objetivo, e por que não, através do objetivo dele, eu conseguir realizar o meu, né? Então, só nesse fato de olhar para isso e falar, eu consegui construir um ser melhor do que eu, já é um propósito maravilhoso. E outra, você viver, a gente fala aqui de propósito como se fosse algo que está fora de nós, e não é isso. É você viver a sua realidade. Propósito é você viver bem com você mesmo, independente do que você esteja fazendo. E esse é o seu propósito. Se você está bem, se você está se sentindo realizado, se você está aberto, sentindo o fluxo da vida fluir de maneira muito natural, sem nenhum bloqueio, você está no seu propósito. Então não se preocupe quando a gente fala assim, viver o propósito, porque parece que é algo que está longe, que está fora, e não é isso. Não é isso. É o alinhamento de você com você mesmo, ou de você com a sua essência. Tanto é que tem um exercício no livro que estimula você a entrar em contato com a sua essência, a sua verdadeira essência interna, para ver se aquilo que você está identificando como propósito, né, porque existe aquilo que nós identificamos como meio racional, né, Paulo? A nossa racionalidade, fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Só que o nosso racional, às vezes, ele nos engana, né? Porque
o racional, ele utiliza toda a sua experiência de vida e tudo o que as outras pessoas pensam que deveria ser o certo. Então, quando estamos falando de você estar alinhado consigo mesmo, é importante você ter essa conexão com o seu eu interno, né? Então, existe um exercício de conexão para você validar realmente aquilo que o seu campo racional está identificando como propósito, como um sonho, com aquilo que é a sua essência, com aquilo que você não precisa ter opiniões externas para saber qual é o seu propósito. Então, isso que é importante, sabe? Porque senão você fica vivendo a realidade dos outros. Você fica vivendo o sonho de outras pessoas, né? Porque quando você não está olhando para si mesmo e aquilo que é importante para você, de uma certa forma você está dando importância para aquilo que é importante para os outros. E é aí que você sai do seu alinhamento, né? E aqui tem uma frase muito legal que encaixa perfeitamente no que você está falando, de um ator americano, eu não lembro o nome dele agora, mas que a frase é mais ou menos assim: quem vive com propósito não aceita qualquer proposta. Então, na hora que a gente tem uma situação como essa, fala, qual é o meu propósito? Fala, meu propósito é fixo, né? Fala, eu tenho N propósitos, eu não preciso ter um único propósito. Eu ponho meu propósito de vida, meu propósito pessoal, profissional, de saúde, de estado, enfim, eu tenho N formas de encarar o meu propósito, porque só resumindo tudo o que você disse aí, o que eu vou fazer com o meu propósito? É transformar tudo aquilo que eu tenho de conhecimento em algo que seja bom para mim primeiro e depois para todos aqueles que estão próximos de mim. Se eu já conseguir compreender isso e fazer isso acontecer, nem que seja com uma atividade na minha vida, eu já tenho um dos meus propósitos de vida concluídos, e isso já é um grande fato. Perfeito. Acho que ajuda muito. Galera, tem a parte ruim, cara. A gente está chegando no nosso momento de despedida aqui. O bate-papo começa aqui, a gente vai embora. Isso porque a gente está falando de 1 hora. Né? E como a gente tem feito em todas os outros bate-papos com propósito, eu vou pedir para você colocar aqui para a gente uma mensagem, né, um exercício, aquilo que você entende que vai ser positivo para as pessoas que estão nos vendo e para todas aquelas que também vão nos ver, quiser deixar... a palavra é sua, você fica à vontade, mas infelizmente é o momento que a gente usa aqui para fazer o nosso fechamento. Poxa, eu não imaginei que fosse passar tão rápido, viu? Eu também não. Ainda mais fazendo em 2. Normalmente em 3 passa voando. Em 2 foi mais rápido do que eu imaginei. E a gente tem tanta informação, tanto conhecimento, tanta experiência para passar aqui. E toda vez que a gente tem essa oportunidade, você percebe que a gente não para de falar, né? A gente quer aproveitar ao máximo. Porque como propósito, e aí no meu propósito particular, né, é justamente esse que eu adotei, é ajudar as pessoas a realizarem o seu sonho, né, a viverem as suas potencialidades, né, a terem uma vida digna. Então, se você está escutando, se você está participando dessa live, não desista dos seus sonhos, sabe? Não deixe que as pequenas coisas do dia a dia tampe aquilo que um dia você visualizou como algo possível, como algo lindo de se viver, né? Como eu disse, a gente teve essa oportunidade de estar nessa vida para viver coisas boas, coisas maravilhosas. Então não desista. Se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma situação que te impede de dar esse primeiro passo, procure ajuda, procure um orientador, um professor, um coach, um psicólogo, enfim, alguém que tenha condições de lhe ajudar. Leia um livro, leia o nosso livro, né? Participe de alguns cursos, algumas atividades, mas o mais importante de tudo é possível sim você viver a realidade dos seus sonhos. Corra atrás, não desista. Como o Paulo falou, se eu tiver a condição de semear essa intenção em uma pessoa, eu já estou vivendo o meu propósito. Porque como eu vi que foi possível, que isso aconteceu comigo e também
na vida de outras pessoas que acompanharam e fizeram esse método, eu vi que é possível. Então, quero também viver numa sociedade mais feliz, mais harmônica, ver as pessoas felizes. Então, nada melhor do que ensinar e trazer essa motivação para todo mundo. Então, não deixe que as coisas pequenas do dia a dia, não deixe que outras pessoas impeçam de você viver a realidade do seu sonho. Há possibilidade, isso é possível para qualquer pessoa. Se você não vive a realidade do seu sonho hoje, não se preocupe. Isso só não aconteceu porque você ainda não sabe como. Então, existem métodos, existem ferramentas, e eu tenho certeza que assim que você conhecê-las, você vai ter essa oportunidade, você vai sim conseguir colocar em prática e ter uma perspectiva de vida diferente. Porque é isso que vale, ter uma perspectiva boa, né? Uma vida alegre, feliz, realizado, se relacionando com as pessoas da melhor forma possível. Acho que é essa mensagem, Paulo, que eu gostaria de deixar. Maravilha, cara, maravilha. Eu vou aproveitar o que você está falando e vou colocar de novo aqui. Eu gosto muito desse francês chamado Émile Coué, que ele é de 1853, e ele é o responsável pelo desenvolvimento da teoria da autossugestão. Então, e ele coloca uma frase também que é muito, muito bacana para todo esse contexto que a gente está colocando, que é: se a gente já vive num modelo de sugestão, nós somos escravos da sugestão, do nascimento até a morte. Porque a sugestão ela vai acompanhar a gente em toda a vida. Aí eu vou pegar uma outra frase que eu usei na live da semana passada, que é: sugestão, eu vou receber de 1000 pessoas ao meu lado esquerdo e 1000 pessoas do meu lado direito. Só que só uma vai se beneficiar ou não com todas elas. E sou eu. Então, juntando isso tudo que a gente acaba de falar aqui, eu falo assim, agradeço muito sua participação, Ale. Semana que vem a gente vai ter mais. Eu sei que você quer falar mais alguma coisinha aí. Sim, se você me permite, eu só queria finalizar a nossa live. Foi tão gostosa, foi tão boa, com a última frase que eu deixei no livro, no capítulo. Me permite? Claro, manda ver. No último parágrafo do livro, eu digo o seguinte, ó: esteja aberta. Há uma luz dentro de você que aspira a brilhar e irradiar o mundo. Essa é a expectativa da sua centelha divina e de todos que estão à sua volta. Brilhe para o mundo que ele resplandecerá de volta para você. É essa a mensagem. É isso mesmo. Cara, minha gratidão por hoje, gratidão por esse bate-papo incrível. Pena que a gente tem um tempo aqui, assim, por mim eu ficava até amanhã aqui batendo papo, mas eu sei que daqui a pouco vão derrubar a gente. Então, meus sinceros agradecimentos por esse bate-papo aqui. Infelizmente a gente não pôde ter a Débora aqui hoje, mas acho que a gente conseguiu suprir muito bem esse bate-papo, porque está muito gostoso, está muito fluido, está muito tranquilo. E aí a gente vai deixar aqui já o convite para a próxima semana, né? Semana que vem a gente vai ter novamente nosso bate-papo com propósito, no mesmo horário. E eu vou deixar para poder falar desse bate-papo no decorrer da semana aqui, para a gente poder já deixar um suspense, mas a gente vai trazer alguma coisa um pouquinho diferente para a próxima semana, tá bom? Ale, como eu falei nos outros aqui, a gente não dá tchau, a gente dá até a próxima. Então, eu te espero o mais breve possível para uma nova conversa. Tem muita coisa rodando ainda aí com tudo que a gente já conversou, né, fora desse bate-papo aqui, alguns outros projetos que estão acontecendo. E com certeza, eu acredito com muita fé que a gente vai trazer muito material bom aí para o pessoal, seja aí através do curso do seu instituto, seja através dos bate-papos que a gente vai fazer na internet, seja através dos livros e do material que está disponível. O importante é, está com necessidade? Tem alguma dificuldade no seu propósito? Vem conversar com a gente, ou se não quer conversar com a gente, converse com alguém que você conheça que tenha essa possibilidade. Mas se você quer uma dica, não tem problema nenhum. Direciona aqui para a gente te ajuda. Acho que o ponto principal aqui do nosso propósito é levar algo bom para o próximo. Perfeito, é isso mesmo, Paulo. Obrigado, Ale, viu? Uma boa noite. Obrigadão, cara. Um abração, boa noite, bom descanso e até a próxima. Até a próxima, valeu. Até mais.